Se tem algo que ninguém vai conseguir tirar e ninguém vai conseguir mudar, ninguém, absolutamente ninguém consegue mudar, o que a gente vai trazer para você hoje é o amor que Deus tem por você. Você pode até se enfiar em um monte de pecado, mas ninguém consegue tirar esse amor indescritível que Deus tem com você. Já começa a nossa reflexão sabendo: Deus te ama muito. E aí a gente parte desse princípio para lembrar, né, que Deus te ama muito, para trazer para você essa consciência de que Ele te ama muito. E a gente vai falar sobre o tema, que é arrependimento. O arrependimento que precisa bater na sua porta e talvez com esse exame de consciência e esse entendimento de que Deus te ama muito, hoje quem sabe você volta correndo para os braços dele. Hoje a gente já começa a nossa reflexão se lembrando daquele momento em que Deus enviou o seu único filho para morrer na cruz, derramar o seu sangue precioso, né? Tá lá em João, capítulo 3, versículo 16 a 17, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, e quando diz amou o mundo, Ele amou todos nós de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Deus mandou Jesus para salvar você, para me salvar, para salvar todos nós. E nesse ato de amor, inclui a presença dele em nós. Jesus veio aqui, soprou o Espírito Santo, fez com que você recebesse esse Espírito Santo, e esse momento de remissão precisa chegar. Quando a gente fala de Espírito Santo em nós, significa que tem Deus dentro de nós. Vai tomando consciência de que existe um Deus que está presente dentro de você. Você, meu amigo, você, minha amiga, está batizado aí, mas está distante, não está fazendo as pazes ainda com Deus. Tem um Espírito Santo que mora dentro de você. E nesse momento, do que é que você está alimentando esse Espírito Santo? O que é que você está fazendo para que ele habite dentro de você? Saiba, as coisas boas, aquilo que a gente faz de bom, alimenta positivamente o Espírito Santo, mas aquilo que a gente pratica de mal, o pecado, faz com que a presença dele cada vez mais não se aflore na tua vida. Mas vamos voltar lá para o nosso começo da reflexão. Deus te ama. Deus te ama muito. Deus enviou Jesus aqui para mostrar para você: há um tempo de arrependimento. Há um tempo onde você pode contar com esse preciosíssimo sangue que Jesus derramou para que você coloque a tua vida nas mãos de Deus, aquele que te ama muito. É hora de se arrepender. É hora de alimentar o teu Espírito Santo, aquele que está dentro de você, para que você consiga ter esse entendimento, esse discernimento e se arrepender de todo o coração. Mas como é que faz para se arrepender de todo o coração? Você precisa você precisa repunar aquilo que você praticou de errado. Você precisa entender que se Deus não gosta, logo você precisa detestar aquilo que foi praticado. Vou usar um exemplo aqui. Deus não gosta que você use drogas, mas talvez aquela pessoa que é drogada acha que é gostoso usar droga, né? Que a droga traz uma sensação que ali naquele momento faz com que ela se sinta bem, mas o arrependimento é mesmo o teu corpo gostando daquilo, mesmo o teu corpo achando bom. Se Deus não gosta, logo você precisa detestar. Logo você precisa se arrepender de magoar, de chatear a Deus, de fazer com que Ele não esteja presente na tua vida. Então, meu amigo e minha amiga, hoje é dia de detestar o pecado. Hoje é dia de afastar aquilo que o nosso corpo pede, para que o Espírito Santo seja alimentado só de coisas boas. Hoje, nesse exame de consciência, entenda que Deus te ama muito.
Tome providência. Há tempo de se arrepender. Faça esse momento de arrependimento acontecer na tua vida e você vai ver que as coisas vão mudar. E aqui tem dois caras que querem ouvir de você há um tempo a transformação que Deus fez na tua vida baseado no teu arrependimento. O arrependimento cura, restaura, salva coisas que você nem imagina que pode salvar e o melhor de tudo, te dá uma passagem para o céu. E se tem uma coisa que a gente quer muito, é encontrar você e a gente também ter essa oportunidade de um dia estar lá junto de Deus no reino dos céus. Amém! Vamos direto para a Bíblia agora, lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. É Jesus dizendo isso pra gente, lá em Mateus, ensinando a obedecer tudo que eu ordenei a vocês. E agora, eu estarei com vocês sempre até o fim dos tempos. Sustentados pela força de Deus. Em alguns momentos da nossa vida, a gente vai tocar a canção daqui a pouco do Ramon e Rafael, e fazer eu pensar nisso agora e compartilhar com você, amigo de casa, que está ouvindo agora o nosso programa, a nossa reflexão. Em alguns momentos, né, falando do pecado, falando sobre os erros, mas falando também sobre repugnar isso que a gente não quer mais para a nossa vida, às vezes a gente se sente imponente. Mas quando a gente recebe esse batismo de fogo do Espírito Santo, essa sensação, ela não dura para sempre. Essa sensação de ser imponente, de achar que tudo tá dando errado, de que as coisas não estão legais, que os dias já não são mais os mesmos, que o gosto daquela comida que você tanto gostava já não tem mais o mesmo sabor, que o abraço de quem você tanto ama já não tem o mesmo calor, que aquele olhar profundo no olho, olho a olho de quem você ama já não é mais a mesma coisa. É tudo isso que a gente sente quando a gente se sente imponente. Aí vem aquele momento em que você acaba reclamando de tudo. Mas sabe o que é importante passar por isso? Sabe por que é importante? É porque isso não dura para sempre. Isso não dura para sempre. É isso mesmo. Às vezes a gente pode até achar que esses momentos ruins, que a falta do abraço, que o olho no olho, tudo isso que eu citei agora de exemplos às vezes do cotidiano, coisas que podem acontecer, essa é uma certeza, que isso não dura para sempre quando você se entrega verdadeiramente para Jesus Cristo. Quando a gente tem a oportunidade de seguir isso que Jesus nos deixou, lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, ensinando a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Isso é uma declaração de amor, meu amigo, minha amiga. Isso é uma declaração de amor. Jesus te ama, é isso mesmo. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Isso não é uma promessa. Isso é uma certeza. Está escrito. Ensinando a obedecer tudo o que eu ensinei a vocês. Então, já que é pra gente obedecer e seguir tudo aquilo que Jesus nos deixou, se você de repente acabou encaixando alguma situação, algum momento daquilo que eu disse antes aqui na tua vida, né? Do abraço, do olho no olho. Às vezes, né? A gente passa por altos e baixos, se sente imponente diante de algumas situações. Fique tranquilo, porque isso passa. Isso passa. E Jesus, ele vai restaurando o seu coração pouco a pouco. A certeza de ter recebido este batismo de fogo do Espírito Santo é isso. Altos e baixos, mas com discernimento, com amor e com a certeza daquilo que Jesus deixou pra gente, tá lá em Mateus. Só algum dos trechos da Bíblia, tá? São muitos, em que Jesus chega de forma muito humilde e ele não promete pra gente. Ele não promete, ele diz com certeza, com clareza, é isso e pronto. É isso. É isso e pronto. É amor, é pra você, é pra quem você ama, é pro teu coração, é pra tua vida até o céu. Então, agarre com você e siga dessa forma maravilhosa de iniciar a semana no Momento Cristão, às 7h40 da manhã, início de mais uma semana, e que Deus possa tocar os nossos corações agora ao longo dos próximos dias, seguindo com esses temas maravilhosos.